convosco. Isto depois de o dia das eleições, portanto hoje dia 11 de março, em que estamos agora a digerir um pouco aquilo que foi o dia de ontem e estando numa perspectiva mais tranquila, mais distante, e portanto quanto mais distante melhor acaba por ser o discernimento, por assim dizer, ou a visão desapaixonada da coisa começa a vir ao de cima, e começamos a ver, perceber coisas que não tínhamos visto antes, e a refletir de uma outra forma. Portanto, importa-nos dizer que, passado este tempo todo, o Ministério Público continua a ainda não conseguir esclarecer a toda a gente o que é que havia de tão forte, o que é que aquele dito parágrafo tinha de tanto importante para mandar abaixo um governo, não é? Portanto, ou seja, esse é um dos pontos desta mesma análise. Outro ponto é um Presidente da República que fala demais, e portanto claramente tivemos Marcelo Rebelo de Sousa que falou demais, falou fora de tempo, portanto esteve ausente toda a campanha, decidiu no dia antes das eleições vir falar com uma postura paternalista de guiar o povo para um suposto bom caminho no que toca às eleições e o resultado das eleições, ou para onde é que se devia de votar. Mas depois o que a Comissão Nacional de Eleições vai investigar, ou recebe uma queixa, é do José Sócrates dizer que votou convictamente e que nunca tinha votado com tanta convicção como naquele dia. Quer dizer, o homem foi Primeiro-Ministro, foi Secretário-Geral de um partido. Obviamente que se aquela pessoa, mesmo que já não seja militante, não diga que votou naquele partido, só a sua presença, só aquela cara em específico, quando digo do José Sócrates, diria de qualquer líder ou ex-líder político-partidário. Portanto, quando temos uma Comissão Nacional de Eleições que está mais preocupada com essas questões que não resolvem nada, que não influenciam nada, então aqui algo de errado não está certo, como se costuma dizer. Importa-nos também, como também vi, agradecer a António Costa e a Augusto Santos Silva pelo crescimento do Chega. É que aquilo que se faz, isto analisando na escala europeia e no caso francês, que vocês sabem que trabalho e estudo com tanto afinco, aquilo que tem sido umas estratégias tem sido fazer uma bipolarização. Portanto, a ideia de existe o partido que está no governo, que regra geral está há já algum tempo, e depois existe uma eterna oposição que quer lá chegar, mas que andamos todo o tempo a dizer que é um perigo e tudo mais. A questão é que as posturas de António Costa e de Augusto Santos Silva, a meu ver, olhando agora aqui com um certo distanciamento, contribuem justamente para o aumento também do Chega. Não é só, mas também. E basta nós lembrarmos de pequenos casos, como a questão do Lula da Silva, como a questão de parabenizarmos um tipo de posturas e não parabenizarmos outras, ou ser a perspectiva de dois pesos, duas medidas, e portanto tudo isso aí tem o seu peso e tem o seu contributo. E portanto, quer dizer, se por um lado aquilo que queriam era fazer desaparecer o PSD para ser apenas uma ideia de esquerda-direita, portanto em que a esquerda é encabeçada pelo Partido Socialista e a direita é encabeçada pelo Chega, parece que é um pouco essa estratégia que
foi seguida pelo PS, ou pelo menos tentar colocar dessa forma, porque é algo que está a ser feito noutros países. No caso francês, o centro-direita está a desaparecer, ficando um pouco aglutinados no projeto de Macron, ou com derivas para a extrema-direita francesa, e no campo da esquerda, o centro-esquerda desapareceu, ficando neste momento Jean-Luc Mélenchon, portanto o líder da França Insubmissa, que é um bloco de esquerda, portanto alguém que quer sair da União Europeia, quer sair do euro e por aí vai. Portanto, onde é que nós já vimos isto? Que vai controlando e vai ditando aquilo que deve ser o comportamento da esquerda. E aquilo que se vê é claramente deputados que eu conheço pessoalmente, a quem partilhamos casas e tudo mais, convivências, e ver pessoas a tomarem posições que eu sei que nesta sexta-feira, quando estiver com elas, vão dizer todo o seu contrário daquilo que disseram no Parlamento, ou nas câmaras municipais, ou nos parlamentos da região. Portanto, isso para mim é muito estranho. Por outro lado, então, temos um bloco de esquerda que mantém o mesmo número de votos, o mesmo número de deputados, assim é que é. Portanto, mantém os seus 5 deputados. Temos um PCP que, tal como eu coloquei, ganha o prémio de melhor roteiro adaptado, porque, quer dizer, a culpa nunca é deles, a culpa é sempre de outrem. Portanto, as dinâmicas vão andando algures por aí, e isto para mim não faz sentido, porque, quer dizer, acho que é atirar demasiada areia para os olhos das pessoas. Por outro lado, também pergunto-me se as pessoas têm olhos, porque como é que é possível termos a geração mais preparada de sempre, temos o governo a dizer que PISA não revela nada e, portanto, que afinal a educação em Portugal está boa e recomenda-se, e temos pessoas que não conseguem diferenciar aquilo que é o AD do ADN. É a diferença de uma letra a mais ou uma letra a menos. Não consigo entender como é que há pessoas que não conseguem fazer essa leitura, mas pronto, como às vezes se costuma dizer, se o cérebro fosse uma aplicação, talvez esta gente o usasse. Portanto, parece um pouco isso. Eu ainda estava durante o dia a falar com uma pessoa que diz que tem pessoas analfabetas em casa, portanto pessoas que não sabem ler nem escrever, mas que conseguiram identificar no boletim de voto a seta, não é? Portanto, ou as 3 setas juntas do PSD. Portanto, quer dizer, a dinâmica é essa, não é apenas olhar não podemos olhar para uma palavra e achar que é tudo aquilo. Está toda uma sinalética também está ali colocada, quer dizer, só faltava agora os boletins de voto começarem a ser impressos a cores, e portanto aquele retângulo que nós temos passar a ser a ter a cor do partido ou da coligação ou o que quer que seja. Portanto, quer dizer, acho que estas eleições, nesta vertente, foi um atestado de burrice à população, naqueles que trocaram, que se deixaram enganar por uma semelhança de nome, portanto, diferença de uma letra. O Bloco de Esquerda, voltando um bocadinho atrás, o Bloco de Esquerda, como eu escrevi, portanto, foi claramente uma eleição muito má para o Bloco de Esquerda, em que, portanto, se ao longo dos tempos nós fomos vendo que a cartilha do Bloco de Esquerda não colava, então esta aqui não colou nem por nada, portanto, nem com a... Permitam-me fazer esta piada, que é nem com a pasta da Corega da ditadura da avó da Maria Mortágua isto colava. Portanto, é surreal
e como é que nós vamos fazer um fact-checking àquilo que alguém da nossa família tem ou não tem, paga ou deixa de pagar, ou o que seja. Isto é ridículo, e isto só põe em causa a política como um todo, ou seja, os políticos, como eu disse ontem à noite na transmissão do YouTube, os políticos, a única coisa que têm consigo é a sua palavra. E, portanto, se um político não consegue dar a sua palavra, um político não é capaz de dizer o que eu estou a dizer é verdade, confie em mim, então vamos acreditar no quê? Isto para mim torna-se muito, muito complicado, e portanto os políticos fazem mal a si próprios, prejudicam a política, prejudicam todo aquilo que é o trabalho, certamente políticos honestos que existem, mas que, quer dizer, olhando para a realidade, parece que manifestamente são muito poucos, são quase unicórnios. Portanto, quanto a mim, o Bloco de Esquerda foi penalizado com isto. Aqueles que querem votar à esquerda, e numa esquerda ainda mais à esquerda do que o Partido Socialista, olham para o LIVRE como uma alternativa. Não que o LIVRE seja melhor exponencialmente, mas se calhar porque nós não tivemos por parte do LIVRE necessidade de ir aos fact-checkings, não tivemos incongruências de programa eleitoral ou dar o dito por não dito, exceto a questão então da educação dos filhos do Rui Tavares, portanto, no colégio privado. Essa é a única falha que nós temos do Rui Tavares nesta campanha. Portanto, olhando para aquilo que é a prestação do Bloco de Esquerda e olhando para esta questão do LIVRE, lamento, mas é preferível termos alguém como o LIVRE. Podemos não concordar, podemos deixar as ideias absurdas, injustas, incoerentes, o que quiserem, mas pelo menos foi alguém que foi capaz de, como eu próprio disse no seu discurso de vitória, de ter um discurso coerente, respeitar o outro, não gritar por cima, e portanto dialogar, portanto, esgrimir os argumentos, dizer eu tenho este programa, estas são as minhas ideias, gostas, votas em mim, não gostas, votarás noutra pessoa qualquer. Acho que esta tem que ser um pouco da postura que falta à política em Portugal. Assim que é um pouco isto que faz falta. É a política ser mais cerebral e menos emotiva. Mas isto é a minha forma de pensar e forma de ver a política. O PCP então é a K7, portanto o Girodisco toca o mesmo, perdeu metade da população, metade dos mandatos, portanto tinha um grupo parlamentar de 6 deputados, passou a ser então de apenas 3. O Bloco então mantém os seus 5, e o PS desce dos seus 117 para 77 deputados. É uma eleição que notava-se que o Partido Socialista estava com muito medo. Aliás, não é por acaso que temos alguns quadros do Partido Socialista serem eleitos por outros distritos que não os seus. Portanto, ou seja, a necessidade de arrumar quadros e satisfazer algumas clientelas é um pouco sinónimo disso. Quer dizer, nós temos o secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, menino de Cascais, a ser número 2 nas listas aqui por Setúbal. Quer dizer, não tem qualquer tipo de lógica ou sentido esta questão, mas também temos na parte do Chega, por exemplo, a Cristina Rodrigues, que mora no Seixal, vota no Seixal e que foi número 3 pelo Porto. Há coisas que eu não consigo de todo entender e fazem mesmo muita questão, porque lá está, para mim a República, para mim a democracia não pode ser só uma aparência, tem que ser mesmo uma consequência daquilo que se apregoa e daquilo que se vai dizendo na campanha, que se vai dizendo nas ruas.
Mas isso faço-vos o convite para poderem passar pelo site do Jornal do Diabo e lerem gratuitamente os meus artigos, portanto, esta santa tríptica, como eu os chamei, em que é como ganhar os debates na televisão, como montar uma campanha e como ganhar uma eleição. Portanto, são 3 artigos em que estão discernidos ponto a ponto, portanto, vai variando entre 8, 9 pontos em cada texto, mais coisa, menos coisa, em que justamente explico quais são as estratégias, o porquê. Há coisas que obviamente são estratégias de enganar, claro, faz parte, mas é um enganar que não é mentir ao eleitor, portanto, se quiserem, eles chamam-se as mentiras piedosas, portanto, nada que prejudica, é apenas na tática de convencer a votar em nós, mas quer dizer, é isto, portanto, a necessidade depois de se reciclar as eleições, ou seja, fazer com que esta eleição não acabe hoje, portanto, é uma eleição que a campanha devia ser prolongada, portanto, esta campanha devia de lançar algumas sementes para as eleições que vamos ter agora, dia 9 de junho, para o Parlamento Europeu. E isso é algo que não vejo os partidos em Portugal a jogarem com inteligência, sempre na base do taticismo bacoco de ganhar agora e o futuro logo se pensa, logo se arranjará uma outra solução. Portanto, a dinâmica funciona por aí. Vamos então agora ao PAN. O PAN mantém as suas ideias, mantém os seus quadros, que é apenas uma só pessoa. Portanto, é um PAN que, sempre disse nas análises dos debates, tem uma arrogância em achar que os partidos vão de joelhos ter com o PAN para negociar com o PAN. E percebemos que o PAN não é essencial, que o PAN vale apenas um deputado. Portanto, as dinâmicas que nós olhamos para aqui, as dinâmicas que vamos olhando para aqui denotam-nos isso. Portanto, o PAN perde por causa própria, perde por se manter agarrado a ideias que claramente a gente disse que não eram boas ideias. A questão do controle estatal, a questão de os animais passarem muitas vezes à frente das pessoas, por assim dizer. Quer dizer, eu continuo a dizer como é que é possível, isto é uma ideia de 2019, em que, portanto, pelo menos desde 2019 que o PAN pede um Sistema Nacional de Saúde para os animais. Quer dizer, como é que isto só mesmo para o eleitorado animalista não há volta a dar, mas como é que é possível nós olharmos para as pessoas nos olhos e dizer: o teu SNS não funciona, mas o SNS do teu cão vai funcionar? Quer dizer, é um tanto surreal nesta perspectiva, mas pronto, se calhar eu é que estou errado e portanto acho que se calhar os animais têm que ser tratados de uma forma ainda mais especial, não sei. Portanto, o PAN é isto. O PSD, antes disso, o PS, portanto, estavas a dizer que então cai dos seus 117 votos para 77. Quer dizer, nem sei como é que não cai mais, no sentido de indícios de corrupção, incompetência nos seus ministros, quedas sucessivas de governos, de membros do governo, uns atrás de outros, e como é que ainda assim conseguem ter um grande número de eleitorado. Lá está, foi o que eu já vos disse aqui, é a questão do medo, é a questão de polarizar, de colocarmos o PS como a alternativa a um pseudo-fascismo que venha para aí. Quer dizer,
nós olhamos, e foi aquilo que também o Kleber disse, nós olhamos para aquilo que vão sendo os partidos de extrema-direita pela Europa fora e vemos que muitos deles são forçados a moderar-se para poderem jogar o jogo. Portanto, as coisas são mesmo assim. A Ana está aqui a perguntar como é que eu estou desde a noite de ontem. Oh Ana, é assim, depois da noite de ontem é que eu fui para a cama às 2h30 da manhã e tive que, lá está, era para acordar às 5, mas dei-me ao luxo de dormir mais meia horita, portanto acordar às 5h30. Portanto, fui trabalhar. Obviamente que o local de trabalho sabem que eu tenho o podcast e que estive a fazer as análises, que faço este tipo de trabalho. Obviamente que foi logo um chover de perguntas e perguntar-me o que é que vai acontecer com todo o grau de certeza. Mas é isso, portanto, eu estou neste momento aqui em manobras porque cheguei aqui à pista, portanto, vou dar treinos de rugby agora, portanto, é isso. Ontem tive 7 horas e 10 minutos de direto convosco, apenas a água e chá, justamente por causa da garganta, porque eu continuo lixado. Eu estou aqui a falar e, portanto, isto cansa bastante porque tenho que respirar pela boca, tenho que, quando chegar a casa, fazer vapores, e, portanto, obviamente que tudo isto torna-se cansativo. Estou a falar e estou a ouvir a minha voz como se estivesse debaixo d'água, portanto, tudo isto torna-se muito cansativo. Há muitos fatores para o cansaço, mas lá está, aquilo que eu disse, se vocês estiverem desse lado, se estiverem a impulsionar, se estiverem a dar o apoio, isto custa muito menos. Agora, se realmente uma pessoa está deste lado a trabalhar e depois desse lado não existe o retorno, não existe o carinho a ser devolvido, obviamente aí as coisas cansam, doem mais do que o resto. Portanto, o PS foi isto. Conseguiu-se aguentar bem pela via do medo, pela via da incerteza, pela via de fazer aqui uma ideia de uma cabala política de que, mais uma vez, a justiça persegue o Partido Socialista. Portanto, quer dizer, é perfeitamente normal guardar-se 75 mil euros numa estante. E por outro lado temos então a AD, que justamente é um flop para mim. Ou seja, temos o Luís Montenegro que, em pleno debate com o Chega, diz que eu peço uma maioria absoluta aos portugueses, e os portugueses claramente não deram uma maioria absoluta à Aliança Democrática. Mesmo que, se nós incorporássemos os tais votos do ADN, duvido que chegássemos a um número significativamente mais simpático do que aquilo que tivemos. No sentido de ser algo mesmo muito exponencial, ter uma maioria absoluta ou perto de uma maioria absoluta em que fosse suficiente à Aliança Democrática juntar-se com a Iniciativa Liberal e ter todos os problemas da sua vida resolvidos. Não me parece que seja apenas isto. Portanto, houve aqui muitos problemas de comunicação, sobretudo a questão do nome. Portanto, quiseram à força toda ter o nome ADN, juntaram o Partido Popular Monárquico. Partido Popular Monárquico esse que pouco ou nada se viu nas campanhas. Eu, pessoalmente, naquilo que eu fui assistindo, não encontrei o Partido Popular Monárquico. Havia montes de publicações a perguntar, mas onde é que está o Gonçalo da Câmara Pereira, porque ele não fala, porque ele não discute, porque realmente quem nós ouvíamos sempre a opinar, quem nós ouvíamos sempre a dizer as coisas, era tão e só o Luís Montenegro e o Nuno Melo, o que para mim é pena, porque o Partido Popular Monárquico, quer nós gostemos da monarquia ou não, isso já é outra questão, mas o Partido Popular Monárquico tem um grande historial na democracia portuguesa, tem provas dadas. O trabalho do Gonçalo Ribeiro Teles, então, é enorme e, portanto, custa-me ver que todo esse trabalho feito pelos monárquicos dos anos 70 e 80 esteja a ser deitado para o lixo.
esta é a minha nota em relação ao Partido Popular Monárquico. O CDS volta a ter 2 pessoas no Parlamento. Uma das pessoas no Parlamento que fez ruído para a AD, ou seja, com a questão do aborto, Paulo Núncio não fez um bom trabalho. Não fez de todo um bom trabalho, na minha opinião. Trouxe ruído, um ruído que era desnecessário, assim como também houve ruído por causa dos comentários que Gonçalo da Câmara Pereira fez em tempos no programa da Você na TV, com o Manuel Luís Gosta e a Cristina, onde também estava o Sousa Martins. Portanto, quer dizer, as coisas vão um pouco por aí. E, sobretudo, acho que poderia ter havido mais clareza, mais frontalidade por parte de Luís Montenegro. Volto a dizer, este não é o Luís Montenegro que nos habituámos a ver, aqueles que têm memória daquilo que foi Luís Montenegro como líder da bancada parlamentar do PSD. Né? Portanto, isso aí é um ponto também que eu acho importante de refletirmos. Que lá está. Pode ser que agora Luís Montenegro, vestindo o fato de Primeiro-Ministro, ganhe outras valências, que ganhe outro carisma, que ganhe outro charme, ou o que vocês quiserem chamar, e que possa então convencer para uma eleição a termos no final do ano, como já algumas pessoas prevêem. Portanto, temos que entender o que é que isto vai a seguir daqui para a frente. O Chega capitaliza o descontentamento, capitaliza aquilo que é a repulsa à política e aos políticos, a ideia de que eles estão lá nunca fizeram nada, portanto, deem uma oportunidade a mim para fazer diferente. Isto era o cartaz da última semana de campanha de André Ventura, do Chega, e, portanto, traduz muito bem aquilo que é o sentimento, a vontade do Chega disto. Portanto, tudo na base da suposição, tudo na base do medo, tudo na base do que é que os outros podem fazer de diferente e o que é que, quem são os outros. Portanto, ou seja, nada real, nada palpável. Portanto, a única questão que dou de barato é a mesma questão da imigração, porque está a olhos vistos que temos situações que não são normais. Agora, a questão de aumentarmos as reformas, de aumentarmos os salários, isso é tudo muito bonito, mas haja dinheiro disponível para tal. A Iniciativa Liberal, para mim, é o maior flop da noite, em que dizia que o objetivo era passar a ter 12 deputados, matei os 8, perdem um em Lisboa, ganham outro em Aveiro, portanto poderiam eventualmente subir para 9, mas perdem nesta dinâmica. Quer dizer, não é suficiente e não é boa toda este dossiê chamado Carla Castro. É um dossiê muito pesado, é um dossiê que põe em xeque tudo aquilo que é um caminho também construído por figuras como a Carla Castro, facção da Carla Castro, que deram muito também à Iniciativa Liberal e que a Iniciativa Liberal não foi capaz de aglutinar. Portanto, certamente houve muitas pessoas que se dividiram. Temos pessoas que estavam na IEL e que foram neste momento eleitas pelo Chega. Portanto, obviamente que nas bancadas irão existir alguns trocares de olhares de uma superioridade e uma questão de vencivos. Enfim, vale o que vale, é um pouco isto. Aquilo que vamos ter é, como eu expliquei ontem à noite, uma coligação, certamente, de AD com Iniciativa Liberal, em que o PS diz que não vota ao lado do Chega para mandar abaixo um governo, e, portanto, vai ser a responsabilização máxima. Ou seja, talvez tenhamos agora dos melhores governos
e dos melhores parlamentos. Ou seja, ninguém vai querer pôr o pé em falso para perderem resultados daqui até ao final do ano. Ou seja, partidos que conseguiram ganhar votos, e estou aqui a falar diretamente do Chega, que alcançam mais votos e que eventualmente tiveram ali uma bolsa de votos proveniente do PSD, no sentido de que queriam realmente uma direita, e agora caberá à Aliança Democrática e à Iniciativa Liberal, aquilo que o Kleber batizou como ADIL, de mostrar que do outro lado não é possível. Portanto, a ideia de esvaziar o bicho-papão e mostrar que do outro lado existe a incompetência. E é só isto. É só isto que tem que acontecer para que o Chega se esvazie. Portanto, é demonstrar a incompetência e que as pessoas que lá estão estarão por uma sorte, não estarão por uma linha ideológica, porque isto também é uma coisa que é importante de entendermos, qual é a linha ideológica que temos ali. Não é o conservadorismo, também não é o liberalismo. Temos ali, como foi dito muito pela Iniciativa Liberal, que o Chega é quase tão socialista quanto o próprio PS. Portanto, as dinâmicas surgem desta forma e as dinâmicas fazem-se desta forma. Portanto, importa-nos aqui entender o que é que vamos ter no futuro. Vai haver muito trabalho bastidor, vai haver muita capitalização, vai haver cada partido vai celebrar uma pequena vitória, como se fosse a vitória da Liga dos Campeões, e é isso que vai fazer o sucesso nas eleições daqui a um ano, ou no final do ano de 2024. É a questão, como eu disse, do enquadramento. Ou me enquadro aqui, ou me enquadro aqui, ou o que é que seja. Portanto, sem enquadramento não há uma vitória possível para qualquer dos partidos. Portanto, os partidos vão ganhar na base do enquadramento, na base de eu fiz, eu consigo, eu sou capaz, o outro não é capaz. De parte a parte. Portanto, isto aqui, neste momento, acho que está tudo liberto para que a esquerda possa voltar a ganhar ou a direita moderada cimente a confiança e seja dona e senhora do Parlamento, por assim dizer. Agora lá está. É preciso querer. E portanto, é isso. Da vossa parte, o que eu quero é que continuem sempre aqui com o Podcast Conversa. Deixem o vosso like, partilhem e portanto, vemos num próximo episódio. E como eu digo, vocês que não sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas. E já agora, atenção ao novo governo. Um abraço.